Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, estou gravando um vídeo para vocês, conforme eu havia comentado. Então, fizemos a aula com a turma da manhã, com a turma da noite, e com base nisso, vou recapitular algumas coisas do que a gente viu na aula, né? Então, vamos lá. Quando a gente abre o nosso SketchUp com a atividade que eu passei para vocês, só lembrando quem não localizar o Escape, aonde que ele fica, né? Eu acho importante pontuar algumas coisas iniciais para que vocês possam lembrar e se eventualmente se perderem em algum momento, fique fácil a informação. Então, quando vocês entram no SketchUp, seja em português ou inglês, vocês vão ter aqui visualização, barra de ferramentas ou toolbars, e se certifique que a opção Enscape está marcada, né? Quando a gente marca um Enscape, ele vai aparecer na tua barra do SketchUp, né? Então, só certificar de que ele está ligado e ele vai estar na barra de vocês aí. Feito isso, aí vocês vão clicar para iniciar o Enscape. E ao clicar em iniciar um escape, ele vai carregar o teu arquivo. Lembrando que os arquivos que a gente trabalha, né, o Escape, ele é um plugin do SketchUp, ou seja, ele está dentro do teu programa, tá? Então, facilita a nossa vida, porque tudo que eu tenho dentro do programa, se eu trocar um sofá, se eu mudar uma cor, automaticamente ele já vai estar atualizando, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, é natural, porque ele está lendo todos os materiais, todas as texturas, e é um software que ele trabalha já com a renderização em tempo real, que é o RTX, né? O Ray Tracing aí. Então ele está carregando. Feito isso, quando ele carregar, o que que é importante que nós vimos na nossa primeira aula? Lembrando que na apostila que eu encaminhei para vocês, a gente tem esse passo a passo aqui, né? Então, ligamos na barra, fizemos agora, vou dar o play, já foi feito. E agora nós temos aqui, ó, para quem quiser deixar com o celular do lado e ir testando, as barras de movimentação. Lembrando que o W eu vou para frente, o S eu vou para trás, o A eu vou para a esquerda, o D eu vou para a direita. Eu tenho a opção da barra de espaço, né, quando eu quero andar e voar. Felipe, você costuma andar no software em algum momento? Gente, na maioria das vezes eu estou voando sempre, não há necessidade. E esse voar é para posicionar a câmera quando eu vou fazer um render ou para fazer alguma ação, né? Que mais que eu tenho? Quando eu clico com o botão do lado esquerdo do mouse, como está aberto aqui, ó, eu posso olhar a minha volta. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou estar olhando a minha volta. Mas, ao mesmo tempo, se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele vai até lá. Então, por isso, eu posso olhar a minha volta, por exemplo, fixar na torneira lá, clica duas vezes, ele vai até aquele ponto, tá? Então, isso facilita a vida de vocês. Lembrando que eu posso usar a roleta do mouse para frente e para trás, né? E a movimentação como está na apostila, né? W para frente, o S para trás, pessoal, o D para sua direita, o A para sua esquerda e por aí vai, né? Então, é a nossa movimentação que nós temos aqui. Também lembrar vocês que nós temos a órbita, assim como no SketchUp, nós temos a órbita. Então, a órbita, se eu clico com o meu botão direito do mouse e eu seguro, eu tenho essa questão da órbita, né? Estou orbitando no mesmo ponto, mas às vezes eu quero falar, puxa, eu quero fazer um render daqui, mas eu quero fazer um pouco mais alto, eu quero deixar mais reto aqui, eu posso ajustar para posicionar a minha imagem para realizar o render, tá? Que mais que eu comentei com vocês também a respeito da tecla I ou a tecla U. E aqui a gente mexe no quê? Na altura do sol no meu espaço, né? Então, se eu vou ter uma cena noturna, se eu vou ter uma cena diurna, eu posso escolher isso através da tecla I e U, né? Então, ao segurar ali, ó, vocês vão notando, ó, por exemplo, um pouco da tarde aqui, que eu já tenho até um sombreamento diferente da casa em relação ao piso aqui, tá? Eu posso optar isso daí, certo? Feito isso, pessoal, o que nós vimos ao longo da aula também, o que nós praticamos, foi justamente algumas configurações que são essenciais para o render, tá? Então, uma dica que eu queria dar para vocês, que eu acho importante também, aqui nas preferências, que a gente tem configurações de janela, esse ícone aqui no canto superior direito, sempre deixar marcado em preferência a opção fixe a janela do Escape sempre em primeiro plano no aplicativo. Por quê? Essa janela do Escape, ó, ela sempre será mantida na parte superior do aplicativo do host. Então, isso aqui é muito recomendado no caso de vocês que estão usando só o notebook para trabalhar, porque daí fica mais fácil, né, para a gente trabalhar. Então, eu posso minimizar, estou aqui, aí, por exemplo, eu vou lá e fico aqui, eu já estou aqui no Escape, então fica fácil essa comunicação. Para quem tem duas telas é maravilhoso, porque eu poderia pegar essa minha tela aqui, ó, pessoal,
você colocar direto numa segunda tela a tua Enscape e estar trabalhando ao mesmo tempo no SketchUp, tá? Felipe, por que que você não mostra assim, não faz assim na aula? Porque a tela do Note, ela é algo muito pequena. Então fica muito pouco espaço para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu gosto de deixar sempre a tela maior para que vocês possam observar. Segundo ponto importante seriam as configurações visuais. Aqui é o coração do Enscape, tá? Que eu falo para vocês. E aqui, o que que nós vimos na sala, né? Nós vimos aqui várias abas, e essas abas, pessoal, elas constam aqui também na apostila que eu mostrei para vocês. Então, quando eu entro no Escape, quando a gente está já ali mexendo no render, quando a gente está observando a nossa cena, ao clicar no olhinho aqui, a gente vai abrir essa barra de configurações visuais, né? E esse é o principal foco aqui do nosso programa, está dentro dessa barra, tá? E através desse painel que a gente vai configurar todos os parâmetros, tudo que é importante para o nosso render, tá? E lembrando que aqui também, o que que eu coloquei, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, principal, estilo. Então, estilo, ao clicar no modo, oferece três tipos. Eu fui colocando para vocês para que vocês vejam, né, as funções principais aqui, o que que é o que, tá? Eu acho muito legal para vocês que estão iniciando o software é testar. Então, vem no principal, aqui, ó, por exemplo, sempre o Enscape, ele comenta, ele fala o que que é cada coisa. Só de você passar o mouse, ele vai comentar com vocês aqui, ó, por exemplo, branco, o que que faz o fundo branco, a visualização da luz, o sketch. Então, vocês podem ler e ir testando, né? Por exemplo, eu tinha comentado do fundo branco, né, aumentando o esboço aqui, que ficam tracejados, às vezes para uma capa de um projeto legal, né? A gente pode criar esse detalhe. Felipe, o esboço, ele pode aparecer no meu render assim, ó? Pode. Você pode, às vezes, no teu próprio render, se quiser deixar um contorno maior das linhas para ficar com o aspecto de um desenho, você pode fazer isso em qualquer estilo que você vá trabalhando, né? Então, eu tenho aqui essa opção que é bem interessante. Também, botei algumas bem interessantes, como a própria visualização da luz, né? Então aqui eu já coloquei um pendente onde eu coloquei a emissão da luz, e aqui a gente consegue ver quantos lux, né? Eu acho muito legal isso para você ver aonde que está uma luz mais forte, onde que não está. Então percebam que lá fora, como está com a luz do sol, está bem alaranjado, vermelho, né? Que seriam os lux mais fortes. Por exemplo, se eu vou para uma área mais fechada, onde eu não tenho luz, naturalmente a gente já vai ver uma cena com menos lux, né? Então isso é bem interessante para você sentir um pouco do espaço em relação à iluminação, principalmente na próxima aula que a gente vai trabalhar com luz, tá? O que mais que a gente vai ter aqui? O sketch, né? Como diz o nome, o sketch seria o estilo do desenho à mão. Então, eu posso escolher a espessura do meu traço, se eu quero colocar branco e preto, se eu quero colocar cinza, né? Tem algumas coisas interessantes, mas aqui seriam só um estilo por enquanto, essa aba de estilo, né? Então, Felipe, mas qual que a gente usa? Na prática, pessoal, a gente vai usar o nenhum mesmo, né? Deixar no estilo básico de render seria mais uma ideia para uma capa realmente, tá? E o esboço, você liga, gente, eu sempre deixo no zero, né? O esboço é o contorno para ficar com esse aspecto do quê? De desenho, tá bom? Aí na câmera, pessoal, comentei com vocês que volta e meia a gente vai fazer um render, e às vezes vocês estão com a câmera um pouco mais alta, ela tá torta, ela tá para cima e um pouco angulada para baixo, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu estou em perspectiva. Quando eu clico em dois pontos, reparem nesse meu canto da tela, onde tem essa parede branca com armário. Quando eu clico em dois pontos, ele vai deixar as linhas perpendiculares, né? Então eu consigo ter ele corrige a tua imagem para que o teu render fique mais correto, a posição do render. Então, sempre ligar dois pontos. A exposição, veja, quando a gente faz um vídeo, a gente deixa na exposição automática, porque quando eu estou fazendo um vídeo, depois que eu vou ensinar vocês, a gente está passeando pela imagem, ele vai corrigindo isso automático para o teu vídeo. Mas numa foto estática, se eventualmente você achar que alguma coisa ficou escura e você quiser corrigir, né? Lembrando que aqui, ó, por exemplo, eu estou olhando contra o sol, então a luz aqui tá aqui dentro está escura, eu não coloquei lâmpadas aqui ainda, eu posso vir aqui e eventualmente corrigir a minha exposição. Então eu posso mexer na exposição da luz, tá? Então isso para imagens que são para imagens estáticas, como eu comentei com vocês aqui, ó, eu posso mexer aqui e fica bem interessante. Vídeo sempre automático, porque ele vai corrigir ao longo do vídeo isso. Campo de visão, como a gente comentou em sala, o Daniel, a Isa e eu, a gente estava conversando, né? Eu acho que entre 70 para você trabalhar uma imagem e o máximo de 100 é razoável, tá? Mais que 100 acaba distorcendo muito a tua imagem.
Então, assim, puxa, Felipe, onde que eu vou usar 100? Aonde você quer ganhar uma área maior. Então, você tem um lavabo, você tem um espaço menor, né? Às vezes no projeto, e você precisa realmente de mais espaço, você pode estar utilizando justamente a ideia de colocar um pouco mais amplo isso. Então, aqui, ó, se eu deixar no 70, percebam vocês aqui, ó, que fica bem apertadinho, ó, já nem consigo me movimentar. Então, se eu amplio o campo de visão, eu estou ganhando um pouco de área para poder fazer o meu render, tá? Não aumente mais que isso, senão a imagem vira aquele túnel, né? Então, ó, qual que é o máximo? 140. Então, olha a percepção que eu tenho daquelas imagens de túneis que não são legais, né? A gente olha, a gente vê que está muito feito, né? Então, o limite, eu acho, assim, do razoável seria entre 70 e 100 no limite, tá? Mais que 100, eu acho que realmente acaba distorcendo muito a imagem de vocês. Também o que nós vimos ao longo da aula, nós vimos aquela questão da profundidade de campo, tá, pessoal? Então, o que é a profundidade de campo? Nada mais é do que o foco. Então, quando eu passo o mouse, lembre que qualquer dúvida que vocês tenham, ao passar o mouse, ele já vai dizer o que que é isso. Não só aqui, como na própria apostila, né? Então, aqui existem os modos de visualização que nós já vimos. Aqui, por exemplo, vocês vão ver algumas dicas aqui. E aqui eu tenho essa parte onde vocês podem sempre passar o mouse que vai dizer para vocês. Então, profundidade de campo. Quando eu aumento, e eu posso deixar o foco automático ligado, ele acaba desfocando, né? Ele vai pegar alguma área aqui, ó, por exemplo, ele vai acabar desfocando. Então, veja que lá o fundo está desfocado, mas a parte do sofá ainda está focada. Se eu desligo o foco automático, percebam vocês que eu crio uma linha aqui no teto, ó, que ela vai acompanhando. Então, vamos supor que eu deixei lá na arandela, ó, lá na parede, e eu vou aumentando a profundidade de campo. Ou seja, tudo à minha volta está agora desfocado. Mas percebam que a parede onde está essa arandela com esse ladrilho que eu coloquei, ela está focada, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, mas para algum detalhe, né? Eu poderia pegar, por exemplo, essa mesa e pegar aqui, ó, e achar aqui no foco, ó, bem em cima da mesa, por exemplo, esse arranjo. E quando eu desfoco, ó, o arranjo está focado, então poderia ser uma obra de arte, certo? E eu criar um destaque para um elemento. Então, essa é a função da profundidade de campo. A gente não acaba usando muito isso, é mais um detalhe. Qualidade de renderização, pessoal, eu sempre gosto de passar para vocês, de deixar sempre no ultra, tá? Então, veja, aqui eu deixei numa qualidade mais baixa, vocês percebem que eu tenho poucos detalhes. Quando eu vou para uma qualidade média, ele já tem um detalhe maior, né? A gente vai percebendo aqui, ó. E quando eu vou aumentando, o que que melhora? Muito a qualidade da sombra, dos materiais. Então, sempre deixem a qualidade de vocês no ultra. A imagem, pessoal, na imagem a gente vai ter a opção de ligar o contraste automático também, né? Então ele já vai entender mais, ó, a gente mexendo na imagem, ele vai corrigir. Mas se eventualmente você quiser testar de outra forma, vocês podem pegar, né? E percebam que aqui sempre vão estar as dicas. Escala a visibilidade das regiões mais brilhantes, tá? Então se eu pegar aqui, ó, e aumentar, percebam o teto que tem um brilho que eu deixei de propósito para poder observar melhores detalhes, ó. Então, ele vai aumentar ainda mais o detalhe do que? Dos brilhos. Da mesma forma, pessoal, quando eu pego as sombras. Então, repare ali, ó, quando eu tenho a televisão, quando eu tenho esse encontro do teto aqui, ó, que existe, né, um detalhe. Opa, perdão. Quando eu aumento aqui a questão da sombra, ele vai aumentar, ó, o detalhe do sombreamento, tá? Na maioria das vezes, pessoal, a gente deixa o contraste no automático, tá? Ele vai ler, a não ser que você queira evidenciar uma cena, se você tiver uma cena que tem muito pouca luz natural, e você está querendo dar um destaque maior para um brilho, ou um destaque para uma sombra, lembrem que aqui vocês podem mexer. Próximo item da nossa lista é a saturação. E a saturação é das cores, né? Então, quando eu tiro toda a saturação, eu estou no branco. O normal sempre é o 100. Você lembra que vocês podem digitar aqui, ó, 100. Então, é o padrão 100. E se eu aumentar muito, vai estourar as cores, né? Então, vai ficar aquela cor bem forte, né? Então, de padrão sempre, pessoal, 100, tá? Temperatura de cor, lembre que aqui eu estou falando da temperatura do espaço como um todo, e não da lâmpada em si. Mas eu comentei com vocês na aula, por exemplo, jogando um 2700, que seria uma lâmpada mais amarelada, como que fica, né? Para vocês observarem. Então, ó, posso jogar uns 5000.
Então, aqui eu sempre costumo falar que, no modo geral, né, a gente às vezes vai sentir, se você quiser deixar a tua cena, de repente, mais neutra, deixa mais na metade da barra aqui, ó, que já vai ficar mais neutro, porque aonde que vai dar o contraste disso? Quando a gente colocar as lâmpadas e realmente na lâmpada que eu ligar, que a gente vai ver na próxima aula, aqui eu deixar essa região mais amarelada. Porque a própria luz do sol, claro que depende do horário. Se eu for trabalhar no final da tarde, vai estar mais amarelado. Mas, no modo geral, quem trabalha com render usa essa luz natural mais neutra, né? Ou, no máximo, um final de tarde. Render noturno nunca fica tão legal, tá? Não é aquela coisa assim, nossa. Você vê a maioria das empresas, né, que a gente vê lançamentos de prédios imobiliários, nunca a gente vê quase render noturno. A maioria sempre é render diurno, tá? Vamos para o próximo item da nossa lista. Temos os efeitos. Então, temos aqui, ó, desfoques de movimento. A gente acabou comentando com vocês que a gente não usa praticamente nada disso. O desfoque de movimento, só explicando, acho legal que vocês entendam. Eu gosto de usar o desfoque, por exemplo, quando eu pego e faço uma imagem de render, eu levo lá no Canva e eu coloco uma pessoa que vai ficar só aquela pessoa borrada, sabe? Tipo essas fotos de profissionais que vocês veem, o espaço tá bem bacana a foto e aparece o profissional andando, segurando um vaso. Isso aqui eu ensino para vocês no Canva, que é facinho de fazer, eu acho mais interessante, inclusive. Reflexo da lente, pessoal, isso aqui dá para a gente ver aqui, ó. Então, quando eu vou me movimentando, reparem aqui, ó, que tá tendo um brilho na minha tela, aqui, ó, bem no meio dela, ó, seria, digamos, o sol que bate e faz o reflexo na lente, tá? Eu acabo não utilizando, tá? Eu acho que, assim, a ideia é que não tenha defeito nessa minha imagem aqui, na lente, sabe? Então, eu acabo não utilizando. A incandescência, aí eu acho interessante. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, porque a incandescência, o que que é? Determina a quantidade de brilho em volta de objetos com luzes brilhantes. Então, aqui eu tenho uma lâmpada, e aqui quando eu aumento, ó, percebam que a lâmpada ela vai dar esse aspecto, né, de aceso ali, do brilho da luz que a gente vê. Existe, né? Quando você olha uma lâmpada acesa. Eu gosto de usar esse recurso, pessoal, mais quando eu faço, às vezes, uma cena noturna, que não é tão comum. Ou eu deixo bem pouquinho aqui a incandescência, só para trazer um pouco desse brilho, porque ela não dá o brilho só na lâmpada. Repare que lá fora tem a luz natural, e se eu carrego muito, o que ocorre? Estoura lá fora também. Então, quando a cena está de noite, ele vai acabar focando mais na tua lâmpada. Por isso que eu gosto de usar, né? Se eu faço uma cena noturna, eu posso carregar um pouco mais. No diurno, só um pouquinho, o suficiente para dar um tchan ali, um brilhozinho, né? Eu gosto, assim, no máximo de deixar próximo da palavra, um pouco a menos. Eu acho que eu consigo esse efeito desejado. Outra coisa legal é a vinheta, né? A vinheta seria, às vezes, para você criar só um detalhe, tipo de borda, de contorno, né? Então, ela vai escurecer o quê? As bordas do teu render. Então, às vezes, você quer criar uma cena com mais contraste, criar algum detalhe legal, enfim, você pode utilizar a vinheta. E a aberração cromática, eu confesso que aqui eu não observo tanta diferença. Nos outros renderizadores que eu já usei, eu observei mais. Ela é o seguinte, quando você tira uma foto e você manda revelar a sua foto, se você olhar no detalhe, você acaba vendo alguns pontinhos na foto. A foto ela não é 100% lisa, perfeita. Ela tem uns pontinhos. Seria esses craqueladinhos que a gente vê na foto, tá? Eu acabo não utilizando também. Então, daqui, realmente, o que eu utilizo seria a incandescência para ter o aspecto da luz acesa. Aí a gente vai para a atmosfera, pessoal. E quando eu falo de atmosfera, a gente vai ter a névoa. Deixa eu só diminuir um pouquinho o brilho do sol aqui. Diminuir a exposição, porque eu joguei a exposição bem alta. Aqui, pronto, melhor. Então, quando eu estou aqui, pessoal, eu estou agora aqui fora, eu tenho o céu, né? Daí eu teria o que aqui? Eu teria aqui na atmosfera a intensidade da névoa, ou seja, você pode colocar uma névoa, mexer, né? Eu acabo não utilizando, mas saibam que existe a névoa. Aqui sim. Aqui são as principais ferramentas que a gente vai observar ao longo do software, né? Então, o brilho do sol é a intensidade, e eu vou mostrar lá de dentro, quando eu olho o brilho do sol realmente. Então, olha aqui, ó. Estou aqui dentro, estou observando essa MSM, e quando eu aumento bastante o brilho do sol, olha lá fora como ficou bem claro. Ah, Felipe, mas aqui dentro está escuro. E por que que está escuro? Né? A gente vai ver na próxima aula isso, que a gente não colocou lâmpada. Mas lembre que aqui na própria ferramenta que eu tenho à disposição, se eu aumentar um pouco aqui, ó, eu consigo corrigir alguma coisa, né? O grande lance, tá, que vocês vão observar dessa ferramenta aqui da atmosfera é a dosagem entre o brilho do sol
e o brilho da luz artificial, que a gente vai observar depois, tá? Mas tenha em mente o seguinte, brilho do sol é o que está acontecendo lá fora. Se eu carregar muito, eu sempre falo, testem, né? Vejam, olha, está muito forte agora lá fora. Se eu deixar um pouco mais fraco lá fora, eu vou observar uma luz mais natural, mas aqui dentro ficou bem escuro também, certo? Brilho do céu noturno, pessoal. Então, quando eu venho aqui fora, para quem quer fazer um render noturno, lembra das teclas, né, da tecla I e do U? Eu vou lá deixar de noite, por exemplo, ó. E aqui eu posso aumentar o brilho do que, ó, o brilho do meu céu noturno, tá? Espera só um pouquinho. Aí não atualizou aqui no meu, gente. Legal. Deixa eu só ver uma coisa. Deu uma bugadinha aqui, pessoal. Não tá lendo. Mas o que que ele faz aqui, teoricamente, pessoal? Ele vai colocar as estrelas no céu, né? Não sei por que no meu não atualizou, mas seria basicamente isso, tá? Então, é o brilho do céu noturno, tá? Não sei por que que ele não atualizou no meu aqui, deu uma bugadinha, tá? Mas seria, digamos, ter as estrelas com mais brilho aqui. A gente testa também depois juntos, tá? Aí, o que que conta aqui para mim? Coisas que são importantes. Isso aqui eu acho bem legal mostrar para vocês. Então, quando eu tô aqui na minha cena, o que que eu acho interessante? Deixa eu só aumentar um pouquinho a exposição, como eu não estou com luz interna. Vou pegar aqui para vocês e mostrar o seguinte, né? O que que eu tenho na nitidez da sombra? É o controle das sombras criadas pelo Sol e pela Lua. Então, quando eu tenho uma cena, se eu quiser dar mais ênfase a alguma sombra, eu posso mexer justamente na nitidez. Então, quando a gente vai olhar lá fora, às vezes, uma sombra, vocês vão observar o quê? Né? Sabe aquela sombra que você olha mais detalhada, mais marcada? Seria a nitidez da sombra, tá? Então, seria justamente essa ideia que eu tenho aqui da nitidez da sombra. Não acabo mexendo muito, tá? Geralmente aqui eu vou deixar sempre baixo. As principais ferramentas que vocês vão usar na vida de vocês aqui no Escape, que são as principais para deixar um render mais realístico, vai ser o brilho do sol, o brilho da luz artificial, tá? Então aqui, ó, acho que eu tenho uma bancada aqui, ó, que eu tinha deixado só um ponto de luz, ó. Então reparem que quando eu aumento, pessoal, o brilho aqui da luz artificial, ele vai valorizar a lâmpada que eu já coloquei aqui, tá? Então isso aqui é o brilho da luz artificial, certo? E também a gente vai ter o que aqui depois? O brilho do ambiente, tá? Então, como a gente vai testar na próxima aula um outro espaço mais fechado, com menos luz natural, vocês vão poder observar bem essa relação entre o quê? Luz do sol, luz artificial e brilho do ambiente. Tenham em mente o seguinte, vejam, essa imagem, quando eu estou olhando daqui para cá, ela tá clara. Mas quando eu estava olhando daqui para cá, por que que tá mais escuro aqui? Porque eu estou olhando contra a luz. É como se eu estivesse tirando uma foto de vocês. Lá atrás está o fundo claro, contra o sol. E o que que ocorre sempre? Fica mais escuro, né? Então a gente sempre acaba tendo essa relação de, puxa, da onde está entrando luz natural, tá mais claro aqui, tá? Isso se corrige como? Com as lâmpadas que a gente vai colocar depois, tá bom? Então as principais, talvez as três principais ferramentas da Escape são brilho do sol, da luz artificial e o brilho do ambiente, tá bom? O que mais que eu tenho aqui de curiosidade para efeito de vídeo é o vento, né? Então, quando eu venho aqui fora, o próximo item da nossa lista é o vento. E aqui eu tenho a intensidade do vento, que eu posso escolher, né? Então, dependendo de se eu estou fazendo um vídeo, né, quero mostrar, eu tenho a direção do vento, enfim. Então, é um plus aí que a própria ferramenta nos oferece. Com isso, vamos para a nossa próxima aba, que é o céu. Tá? E já aproveitando aqui fora, percebam aqui que aqui eu tenho um fundo que hoje ele tá, é um fundo aqui que tem um horizonte, né? Posso deixar o fundo totalmente branco? Pode. Então, se você quiser deixar teu fundo totalmente branco, né, só para valorizar o render, não quiser estar mostrando nada na fora, você pode, é só marcar a opção fundo branco. Para ter um horizonte, o que que eu faço aqui? Eu posso escolher o tipo de horizonte que eu tenho. Então, se eu tenho, por exemplo, um terreno branco lá no fundo, se eu vou ter cubos brancos que vão representar um landscape de uma cidade, ó, então aparece lá o fundo para representar um pouco dos prédios. Eu tenho a opção do urbano, e lembrando que eu posso rotacionar isso, né? Então, você pode falar, puxa, não selecionei essa minha cena, ela vai ficar aqui, e eu queria mostrar um pouco lá fora do que está acontecendo. Então, eu posso escolher tipos de fundos que eu tenho. Lembre que você pode rotacionar, tá? A ideia é só para deixar mais próximo, né, do real, e a gente pode escolher alguns prontos.
Mas, Felipe, e se eu quisesse pegar um fundo meu, por exemplo, pegar uma foto de algum lugar, eu posso colocar? Pode, pessoal. Você pode muito bem pegar pelo próprio SketchUp. Então, se eu vier aqui para fora no Sketch, a dica que eu dou é a seguinte: a gente utiliza muito isso em render, que é fácil. Então, vamos supor que vocês pegaram e vocês pegaram uma foto de vocês, aí né, vocês escolheram de alguma praia. Então, vamos pegar aqui, ó, sei lá, Caiobá, vamos pegar imagens. E eu vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. Lembrando que a foto tem que estar em alta, né? Então, eu posso colocar aqui, o ideal é que você, quando visitar um projeto seu, você tire uma foto com uma qualidade maior, tá? Porque daí, quando eu abrir ela lá, para ela não distorcer tanto, tá? Vou salvar essa imagem, salvo ela como JPEG mesmo, né? Que é foto. E o que a gente faz muito de recurso no software é isso aqui, ó. Quando eu estou lá no Sketch, pessoal, eu vou pegar aquela foto, posso só arrastar para dentro do programa se eu quiser, simplesmente, ó. Então, posso pegar aqui a foto, eu salvei, só arrastar aqui, ó, se eu quiser. Ó, vou deixar um ponto vertical dela aqui, ó. Isso é um recurso que a gente vê muito os profissionais fazendo. Eu uso muito isso também porque facilita a vida, né? Então, você vem, você vai localizar essa foto, você vai baixar, então você vai... É que aqui é uma casa que está muito grande, né? Então, geralmente é uma vista, às vezes, de uma janela e tal, então fica mais fácil. Então, por exemplo, ó, aqui eu teria que só aumentar o que é a escala dessa minha foto, né? Muitas vezes por isso que eu falo que a foto tem que ter uma qualidade boa, para que você possa não ficar acontecendo isso aqui, ó, ficar pixelado. Então, a dica que eu dou quando vocês fizerem projetos é vocês tirarem fotos legais sempre, se você quiser colocar no seu render, né, daquele lugar em específico, e daí você vem aqui, né, depois, quando você vai fazer o seu render lá no Escape, por exemplo, você vai dimensionar isso daqui de uma forma que eu tenha uma vista. Então, vamos supor que fosse a vista da praia. Então, eu posso mostrar essa vista no detalhe, tá? Aqui fica mais complicado porque eu tenho um pano muito grande de janela, né? Teria que ter uma foto gigantesca para trabalhar, uma qualidade boa. Mas pensando num quarto que a gente faz, volta e meia, uma coisa menor, eu teria uma vista bem menor. Aqui não, né? Aqui, por exemplo, ó, então eu teria uma vista bem menor aqui que eu poderia estar colocando uma imagem, né, mostrando essa ideia aqui. Ah, Felipe, se for realmente uma varandona, perfeito, mas aí a tua foto vai estar com uma qualidade melhor do teu celular e você consegue escalar bem, né? Então, é uma varanda em Caiobá na Praia Mansa. Tire do apartamento a foto do mar e você consegue depois aplicar para que fique mais realístico isso aqui também, tá bom? Seguindo em frente, pessoal, vamos à nossa questão aqui que a gente estava vendo, tá? Então, a gente estava vendo aqui a opção do quê? Horizonte, né? Então, eu posso escolher alguns horizontes, assim como posso aplicar no próprio SketchUp, tá? Nesse caso, como a gente não vai utilizar agora isso, eu vou simplesmente apagar essa imagem. Percebam que, né, que eu falei que não está com uma qualidade muito boa, eu peguei na internet e tal. Então, eu vou apagar essa imagem. Mas esse recurso é algo que muitas pessoas utilizam, a gente faz isso no dia a dia. Aí, vamos lá, pessoal. Os últimos dois itens aqui para encerrar esse nosso vídeo, tá? Desse recapzinho. O que que eu tenho aqui? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu lá na frente. Aí. Aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho ainda a opção do quê? Tamanho da lua, então se você deixar a torcendo noturna para trabalhar nessa questão. Nuvens, vai ser o que eu tenho de nuvens aqui, só deixa eu diminuir um pouquinho da exposição para vocês olharem melhor lá fora, ó. Então, o que que eu tenho aqui, ó? No céu eu tenho a opção das nuvens, né? Então, a densidade dela, se eu quero mais nuvens, se eu quero menos nuvens, a variedade dela, então você pode mexer na forma, a quantidade de cirros, né? Então, eu posso deixar o céu com mais detalhes ali, ó, aqueles cirros que são aqueles tipo esfareladinho que a gente vai ter no céu aqui, ó, menos ou mais, ó, esse tipo de detalhe na nuvem, né? Trilhas de condensação, eu comentei com vocês, que parece aquela coisa quando um avião passa e tem uma trilhinha de condensação. E aqui seria mais a latitude e a longitude, né? Então você vai mexendo aqui também. Última coisa aqui, pessoal, que eu acho sempre importante nesse vídeo comentar com vocês, é a forma como vocês vão salvar, né? Então, sempre deixe selecionado a imagem no Ultra HD, tá? Então, quando vocês estão trabalhando, sempre deixem a imagem de vocês no Ultra, por quê? Porque a imagem no Ultra HD, a gente vai ter uma qualidade muito maior de imagem. Então, por exemplo, eu vim aqui, posicionei minha câmera aqui. Venho lá no meu olho aqui, venho aqui nas configurações visuais, na saída sempre Ultra HD, tá?
Aí, pessoal, o que que é importante aqui comentar com vocês, a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai fazer vídeo e a gente vai fazer panorama também. E aqui eu tenho opções interessantes também, né? Vou colocar no máximo, quantos quadros por segundo. O panorama, se eu quero numa qualidade para colocar no óculos mais alta, mais baixa, todas essas possibilidades. Por último, o que que é importante nesse vídeo? Como eu renderizo, né, Felipe? Então, a gente viu aqui o básico ali que a gente trabalhou e como que eu renderizo essa imagem que eu posicionei aqui. Eu venho aqui, pessoal, sempre nessa opção de captura de tela, vou clicar aqui, eu vou salvar minha imagem, então, vamos lá, teste 02 e eu vou salvar no lugar que eu quiser. Então, eu vou salvar aqui na área de trabalho, eu vou mandar substituir essa daqui que eu já tinha salvado, não tem problema. E vou salvar essa imagem, tá? Feito isso, ele vai renderizar a minha imagem, tá? Então, é muito rápido. Se algum de vocês estiver demorando muito para renderizar, pode ser que a placa de vídeo, às vezes é um computador mais antigo, daí demore mais realmente, né? Ou às vezes é uma máquina nova, mas daí preciso atualizar o software do driver da placa de vídeo, né? E sempre ele vai estar aqui embaixo, ó, no canto inferior direito, definições da NVIDIA. Veja qual que é a tua placa de vídeo e você pode sempre atualizar o driver, isso é importante, tá bom? Feito isso, ó, tá renderizando minha imagem, a imagem teste 2. Ela vai lá para a área de trabalho, foi onde eu salvei a minha imagem. E aqui na minha área de trabalho, deixa eu ver se ela já atualizou. Teste 2, cadê? Não atualizou ainda. Aqui no início. Teste 2. Tá aqui, ó. Então, ó, tá aqui, pessoal, a minha imagem, tá? O que que é importante também? Última dica em relação ao vídeo aí. Além dos testes, eu comentei com vocês na aula para que vocês fossem no SketchUp de vocês e vocês baixassem blocos para vocês trocarem no projeto. Então, lembrar que tudo aquilo que eu baixo no Warehouse, tudo aquilo novo que eu coloco, ele automaticamente vai atualizar no teu Inkscape, né? Então, por quê? Porque é uma ferramenta que se comunica com o próprio Sketch, né? Tá lá direto. Então, se eu vir aqui, por exemplo, e pesquisar cadeira, e for baixar uma cadeira, vou baixar essa cadeira aleatória, vou logar dentro do meu projeto, fiz o upload dela, coloquei aqui, vou deixar visualizar, porque veio com a foto, eu vou apagar a foto, né? Eu quero só a cadeira, então tá aqui. Então, a cadeira, quando eu olho lá no meu escape, a cadeira automaticamente, pessoal, tá lá no projeto, tá? Então, tudo que vocês trazem, vem para cá, tá? Pessoal, peço que vocês vejam o vídeo, pratiquem, testem, né? Podem testar até nos projetos de vocês ou nesse projeto. Eu acho que é bem interessante sempre a prática do software, tá? Então, usem e abusem aí do programa, ele é bem interessante. Última dica da aula que eu acho bem legal. Quando a gente está aqui no SketchUp, vocês criam as cenas de vocês, né? Cena 1, cena 2, então você vai criando a sua cena. Todas as cenas que eu crio no SketchUp, elas vão aparecer aqui, ó, nessa barra gerenciamento de visualização. Então, todas as cenas que eu tenho do Sketch, elas automaticamente estão aqui, porque são as cenas que eu já havia criado. Então, isso que é legal. Então, se você fez, por exemplo, um corte no teu projeto e você já fez o corte e quer clicar na cena, ele já vai vir já cortado, tudo certinho, para que você possa fazer o render daquilo, né? Então, todas as cenas que você cria, automaticamente, pessoal, a cena vai estar aqui já pronta para você trabalhar também, tá bom? Pessoal, espero que vocês aproveitem aí esse vídeo. As turmas de vocês foram muito, muito bem. A minha maior preocupação era a movimentação, e eu já vi que vocês estão se movimentando muito bem, né? Agora, na próxima aula, como a gente vai trabalhar com iluminação, a gente também vai dar dica do quê? A gente vai dar dicas de render, tá? Lembrando que o render não tem uma receita exata, né? Nunca você vai poder pegar e copiar os mesmos números para fazer num outro projeto, porque a posição e a entrada de luz é diferente, o tamanho da tua abertura de janela é diferente, enfim, sempre acaba mudando, tá? Então, usem e abusem do programa, testem aí, tá? Quem quiser também já avançar um pouco mais em relação ao uso do programa, eu recomendo seguir o nosso YouTube. E no nosso YouTube lá, eu deixei a playlist pronta para vocês aqui, que é a playlist que a gente tem, aonde eu aprendi o Escape, né? Então, essa playlist da ABM Maquettes, ela está aqui no Centro Europeu,
Vocês vão entrar aqui no Centro Europeu Decore Design, lembrem disso, não é o BR. Aqui eu vou na playlist. E quando eu venho na playlist, eu tenho um Escape aqui, tá? Então, vocês clicando aqui, vocês podem ver os vídeos, tá? E na próxima aula, quem quiser já se adiantar, a dica que eu dou é o seguinte, ó. Vocês vêm aqui já em aula de luzes, aula de ES Lights, e aqui vocês podem já vendo um pouquinho sobre a iluminação que eu vou comentar com vocês na próxima aula. Lembrando que do BM Maquetes, que é o que eu estou repassando com vocês, são somente 10 vídeos, tá? Então, nesses 10 vídeos aí, é bem interessante que aquilo que vocês estão vendo em sala comigo, os vídeos que eu estou gravando também estão aqui, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Vocês estão de parabéns. O pessoal está indo muito, muito bem, realmente. E estou ansioso aí para estar na próxima aula com vocês. Até lá, gente.